O lema deste congresso, deste 23º Congresso da Remar em Portugal, é a União Apostólica, e a primeira mensagem desta manhã, quem nos traz, é o diretor da Associação Remar em Portugal e não só. Ele tem também, digamos, sob a sua responsabilidade alguns outros países, nomeadamente Cabo Verde e outros países em África, como sabemos, e é também o pastor, diretor da Igreja Cristã Corpo do Messias aqui em Portugal. Eu queria chamar o pastor Luís Miguel Santos. Aqueles que fomos, de alguma forma, chamados e recebemos este privilégio e enorme responsabilidade, sabemos que este não é o lugar mais confortável para estar. O lugar mais confortável é recebê-la, não é? Mas mais bem-aventurado é dar que receber, ensina-nos a palavra do Senhor. Amém? É um lugar de serviço, embora a igreja seja chamada não somente a ser boca, mas a ser braços, a ser mãos. E hoje, por mundo afora, há muitos lugares onde as pessoas não têm o privilégio de estar numa sala e escutar abertamente falar de uma fé, de uma esperança. Falamos acerca da unidade apostólica. E eu queria convidar-vos a que pudéssemos orar sobre todas as coisas, orar para que a palavra de Deus encontre lugar no nosso coração e que nos possa desafiar e que nos possa instar e que possamos sair deste lugar onde nós estamos congregados e realmente sermos essa sal, ser essa luz, sermos esse organismo, esse corpo, essa igreja que Deus está a formar, está a separar e a sarandear para sermos os elegidos de Deus, esses apóstolos, esses profetas, esses pastores, esses enviados a levar a esperança, a única esperança que existe para este planeta Terra. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, agradecemos por cada pessoa que está presente, te agradecemos sumamente por o sacrifício do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, na cruz do Calvário. Senhor, prometes, Senhor, dessa sangue derramada pelo qual, Senhor, temos entrada, Senhor, diante da tua presença. Senhor, assim que entramos ousadamente e confiadamente, Senhor, e ancoramos a nossa esperança, a nossa salvação em Ti. A Tua palavra é verdade, a Tua palavra nos desafia, a Tua palavra nos transforma, queremos ouvir. Senhor, estamos expectantes, Senhor, pela Tua palavra, mas sobretudo pela obra que o Teu Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, Senhor, nos vai fazer, porque nos vai revelar e nos vai guiar, Senhor, à Tua verdade, Senhor. Que o Teu reino seja estabelecido, Senhor, e que seja feito assim na terra como no céu. Pai, no nome de Jesus Cristo peço, amém. Amém? Eu queria convidar-vos a que pudéssemos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, acerca da oração, ou podemos chamá-la, para mim é quase uma declaração de amor que Jesus faz, terminando, orando ao Pai por os seus discípulos, pela sua igreja. Não somente aqueles que viviam contemporaneamente naquela época, senão aqueles que iriam acreditar. Ele já estava, de certa maneira, a profetizar sobre aqueles que hoje aqui estamos. E diz desta maneira a partir do verso 20: rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Amém? Pela palavra de Deus, aqui dá-lhe uma importância primordial à palavra de Deus, para que todos, diz comigo, para que todos sejam um. Amém? Colabora comigo, não é? Eu normalmente quando vou ao cinema ensinaram-me de pequeno, não é? Na igreja ninguém gosta de estar nas filas da frente. Dizem que os assentos mais altos são os melhores, que provavelmente se vier Cristo vão primeiro, porque mas eu acredito às vezes, provavelmente se estás na fila da frente, ouves a mensagem mais rápido e provavelmente tem mais impacto. E é pedagógico, repete comigo, para que todos, eu neles e tu a mim, para que eles sejam todos um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Cada vez mais no mundo há uma dificuldade de crer, de fé, inclusive dentro da própria igreja. Ou seja, se suscitam mais dúvidas, as pessoas debatem-se, ou seja, as questões existenciais, as questões próprias do ser humano.
somos nós que podemos responder a esta oração. Quando falamos acerca da unidade apostólica, tu e eu podemos responder, dar a resposta, se realmente nos unificarmos em Cristo Jesus. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Perfeitos, diz comigo, perfeitos em unidade. A palavra de Deus em Jesus diz, sede perfeito assim como eu sou perfeito. Sede santo como eu sou santo. Ou seja, quando uma pessoa se põe a meditar acerca destas palavras, parece algo inatingível. Mas na realidade é perfeitamente atingível, não por aquilo que tu e eu possamos fazer, mas sim por algo que Jesus Cristo realizou de forma consumada na cruz do Calvário. Amém? A questão é que nós continuamente queremos fazer coisas em vez de simplesmente deleitar-nos naquilo que Deus fez por nós. Estamos aqui. Estamos aqui. Não te preocupes tanto em fazer, mas permite sim que Deus faça algo em ti. E à medida em que tu permitas que Deus faça em ti, então ocorre uma transformação. Então já não há tanto esforço para ser, para fazer, para aparentar. Porque cada vez mais se aparenta. Muitas vezes temos que ser eticamente corretos, é necessário ser eticamente, teologicamente é absolutamente necessário. Mas às vezes, na realidade, as aparências, o próprio profeta Samuel se deixou levar pelas aparências e o Senhor disse, não olhes às aparências porque eu olho ao coração. Esse não é o escolhido de Deus. Esse não é aquele homem que tem um coração conforme ao de Deus. Ele não está aqui, pergunta-lhe se tem outro filho, tinha outro filho. Esse filho de David não estava com os seus irmãos, ele estava no lugar onde Deus o tinha colocado. Tu estás no lugar onde Deus te colocou para que possas cumprir o propósito que Deus para ti, para que Deus possa operar na tua vida, para que possas responder à oração de Jesus Cristo e chegar a ser um. Às vezes não entendemos a situação, às vezes não entendemos o porquê de muitas circunstâncias, mas estamos onde estamos porque Deus nos coloca nesse lugar, nessa circunstância, para que Ele possa operar a perfeita unidade entre nós e Ele, e assim entre eu e tu. E com toda, diz a palavra do Senhor, e eles para que sejam perfeitos em unidade. Eu queria falar acerca da perfeição da unidade. Porque a perfeição da unidade é aquilo que vai manifestar na realidade o poder da igreja neste mundo. E é aquilo que vai fazer com que todas as pessoas creiam, não na religião, mas sim que há um único Deus. E queria passar a uma escritura, que são as escrituras bases, e fazê-lo o mais rapidamente possível para respeitar o tempo. Paulo, na igreja de Éfeso, no capítulo 4, ele dizia, rogo-vos, pois eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com a qual fostes chamados. Diz, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor. Pergunta-te a ti mesmo quantas vezes suportas as mais pessoas que estão ao teu lado. Procurando diligentemente, diz comigo, guardar a unidade do Espírito no vínculo perfeito da paz. De forma diligente, procurar guardar a unidade. Porque enquanto estamos a procurar a unidade, enquanto estamos a procurar ter só uma visão, há sempre alguém que está a procurar a divisão. A palavra de Deus ensina-nos que o inimigo não veio senão para matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira. E ele vem tratar de buscar a divisão. A divisão no teu coração, uma casa dividida não pode prevalecer entre si mesma. A divisão na tua forma de pensar, a divisão na tua família, a divisão nos ministérios, a divisão nos países, a divisão nas nações. Inclusive promulgando falsas unidades. E continua dizendo, há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só bautismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós, diz comigo, a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Amém? Teremos aqui. A Escritura fala acerca de 7 elementos que, no meu entender, nos levam a que é aquilo que é a perfeita unidade. Diz comigo, um corpo, um espírito,
uma só esperança do chamado, um só Senhor, uma só fé, um só bautismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Mas anteriormente começa a dizer que há uma caminhada. Significa que necessitamos caminhar, estamos numa peregrinação. E nós somos chamados a caminhar. E essa caminhada é necessário que tenhamos um progresso. E nesse progresso, nestes 7 elementos, manifesta-se a unidade perfeita. E o plano de Deus para mim está manifesto aqui. Existe uma sequência, não podemos sair, não podemos mudar os elementos ou mudar a ordem, começar pelos 7 elementos, só Deus, mas temos que começar ao contrário, pelo corpo. E começar por essa mesma sequência. E temos que ver que Deus escolheu elaborar a salvação. E porquê é que Deus escolheu elaborar a salvação desta maneira? Ele escolheu implementá-la desta forma. E é unicamente desta forma que as almas serão salvas. Porquê? Existe um só corpo e este é o ponto de partida. E Deus está a usar um corpo, um organismo que é a igreja. Deus está a formá-lo. Ele não está a usar múltiplos corpos. Há um só corpo, podem haver diferentes ministérios, mas estes diferentes ministérios formarão um só corpo. E isto chama-se a igreja. Paulo dizia também aos Efésios, como também Cristo é a cabeça da igreja, porque o marido é a cabeça da mulher, sem ele é o próprio Salvador. Em Colossenses também Paulo ensinou, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, porque em tudo ele tem a preeminência. Uma igreja só. Pode haver muitas organizações, tal como nós somos uma organização de fé. E nela existem verdadeiros crentes, discípulos de Deus. Mas também temos que entender uma coisa, nem todos aqueles que afirmam ser verdadeiros crentes o são realmente. Amém? Do dizer ao fazer há um grande caminho, há uma grande disparidade. Agora, todos aqueles que são verdadeiros discípulos de Deus começam por reconhecer que a organização à qual pertencem não é o corpo do qual a palavra de Deus fala, mas sim pertence a esse corpo. Faz-me entender? Estamos aqui? Faz-me entender? Não é o corpo, mas faz parte desse corpo. Porque um corpo tem muitos membros. Estamos aqui. E agora, o corpo de Cristo contém diferentes membros, diferentes organizações, diferentes ministérios que se complementam uns aos outros, que creem naquilo que Jesus Cristo ensinou aos seus apóstolos e lhes disse para que eles pregassem e acreditassem. Isto sem que acrescentassem nada mais nem nada menos. Em Mateus, quando ele nos dá a grande missão, e diz, ensina-os a observar todas as coisas, diz comigo, todas as coisas que eu vos tenho mandado, e aí eu estarei convosco todos os dias, até à consumação dos tempos ou dos séculos, dependendo da versão bíblica que tenho. E voltemos outra vez à essência, não rogo somente por estes, mas por aqueles pela sua palavra, e aqui está o ênfase na pregação da palavra, que não pode ser nem acrescentada, nem deturpada, nem enfatuada, senão que é aquela na ordem na qual devem ser os elementos, na qual ela devem ser. Por isso Deus é um Deus de ordem, por isso é tão bom quando nós nos congregamos exista uma ordem, exista um início, um meio e um fim. Amém? Por isso é tão bom quando entras no lugar onde nos vamos congregar, que se chama a Assembleia dos Santos, exista uma ordem, irmãos. Amém? Amém? Por isso é tão bom quando as famílias que servem ao Senhor tenham ordem dentro do seu lar, que andem conforme e sejam dignos conforme ao chamado da sua vocação. Amém? Estamos? Mas às vezes há requisitos que nós ouvimos que pessoas dizem, preguem e dizem, que são para mim princípios metafísicos, e dizem depois, levanta a tua mão se tu aceitas a Jesus. Toma a tua decisão hoje, faz Jesus, em base eu chamo-lhe os 3 As, não é a seguradora do AAA, é aceita, acredita e confessa, mas a Bíblia não nos ensina esse formato.
E se tu queres saber como é que te asseguras se estás salvo e se estás na salvação, o método é simplesmente ir ver aquilo que Pedro, no livro dos Atos, disse àqueles hebreus que estavam desejosos depois de ouvir a sua primeira pregação sobre aquilo que tinham feito a Jesus Cristo. Ele diz: arrependei-vos cada um e seja bautizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então deixa de ser aceita, acredita e confessa, ou AC, e passa a ser AB, arrepende, batiza-te e seja cheio do Espírito Santo. Amém? É completamente diferente. E quando nós estamos no corpo, entendemos que o verdadeiro corpo de Cristo irá pregar precisamente isto, a mesma mensagem que pregaram os apóstolos e os profetas, porque toda a doutrina da Bíblia está assente nos apóstolos e nos profetas. Depois vem o segundo elemento, que é o Espírito. E o Espírito é aquilo que nos liga ao corpo. Há um só Espírito, diz a palavra do Senhor, quando Paulo fala acerca do corpo à igreja de Coríntios. E nós fomos batizados num só corpo. E às vezes as pessoas tropeçam na Trindade. Tropeçam na Trindade quando começam a ouvir-se falar do Pai, do Espírito do Filho, mas não, há um só Espírito. E o Espírito realizou 3 papéis principais, através do Pai, a criação, através do Filho, a redenção, e através do Espírito Santo, a regeneração, ou aquilo que nós conhecemos pelo novo nascimento. Então, estar no Espírito significa nós não estamos na carne, mas sim no Espírito. E se o Espírito de Deus habita em vós, então, mas se alguém não está no Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando tu estás no Espírito, pertences ao corpo. O Espírito, corpo, Espírito. Se não tens o teu Espírito, da mesma maneira que os primeiros apóstolos o tinham quando receberam o bautismo do Espírito Santo, então se fosse a ti, independentemente daquelas pessoas que estejam à tua volta, eu começaria a clamar de uma forma... independentemente do que as pessoas peçam de ti, mas começa a pedir para que teres o dom do Espírito Santo. Ou batismo do Espírito Santo, para que possas exatamente testificar dele, tal como diz a palavra de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Eram um só corpo, um só Espírito. Foram cheios, estavam plenos, porque há, então, vamos ao terceiro ponto, que é uma esperança para o teu chamado. Quando o Espírito Santo de Deus, que é conhecido como o Consolador, que é conhecido como o Espírito da Verdade, então tens a mesma esperança que todos os outros crentes. Da mesma maneira que há um céu, também há um céu e um inferno. Não há muitos lugares diferentes de onde tu e eu possamos ir. Vamos a um só céu. Há muitas pessoas, há uns que dizem, 144 mil vão ir ao céu, os outros ficam por aqui. Mas a palavra de Deus diz em Tito 2,13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus, Salvador Cristo Jesus. Diz comigo, bem-aventurada esperança. Em Hebreus diz, a nossa esperança está ancorada em Cristo Jesus. Ou seja, Tito alinhou o pensamento da esperança única e singular. Em seguida diz, no verso 11, anteriormente diz, porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo de forma sóbria, justa e pia. Amém? Então ele liga a nossa conduta, da mesma maneira como Paulo ensinou aos Efésios, liga-o à esperança da salvação. Então, se queres esta única esperança que Deus te oferece, deves viver de forma, diz comigo, sóbria. Agora, queria fazer um ênfase, é que a forma sóbria não é o aspecto, a forma modesta não é o aspecto, é a condição do teu coração. Porque às vezes as pessoas podem se vestir de uma forma muito sóbria e de uma forma que aparentemente é muito digna, mas podem estar cheias de altivez, cheias de soberbia, podem estar cheias de pecado. Outra vez mais, voltam às aparências. Mas quando acontece a regeneração do Espírito Santo no teu coração, então isso leva-te realmente a viver de forma digna, de forma sóbria, de forma justa e piedosa, não de acordo à tua justiça, mas sim de acordo à justiça de Deus. Por isso começas a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te virão a ti mesmo por acréscimo. E então chegamos ao quarto ponto, que é um só Senhor. Temos que entender que um só Senhor, um só. O
O Senhor Jesus Cristo, não temos dois Senhores, não há dois padrões, Pai e Filho, há um. E onde Ele quer que Ele nos conduza, nós iremos. Aquilo que Ele nos dá, nós recebemos. Jesus Cristo é o teu Senhor? Ele é o nosso Senhor. Uma só fé. E a unidade da fé é seguida à unidade do Espírito, pois estão ligados em sequência de ordem. Quando nós vamos a Efésios 4:3, diz, procurando diligentemente, diz comigo, guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? O fim do ministério, quando Paulo falava a Timóteo, na sua segunda carta, sabendo que o seu fim já estava prestes a acontecer, ele dizia que naquele momento eram momentos penosos, que havia homens que viviam de forma impia, eram amantes de si mesmo, eram soberbos, eram blasfemos. E ele depois dava-se ele, por exemplo, tu, no entanto, vê a minha conduta, vê a minha fé, imita-a, permanece na doutrina, na palavra. Amém? Outra vez volta a ensinar o mesmo, para que possamos guardá-lo até ao fim. É extremamente, para que tenhamos a plenitude. E diz, porque o fim do ministério é que possamos apresentar a todo o homem e toda a mulher perfeita a Cristo. Essa perfeição é a perfeição da unidade, à estatura de Cristo, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança, com a intenção de estarmos perfeitos, plenos nele, e sermos um corpo perfeito. Amém? Não por aquilo que nós façamos, mas por aquilo que Ele está a fazer em nós. E quando estamos cheios do Espírito Santo, e esta é uma coisa muito engraçada, então começa a haver, e aquilo que vemos é que há uma doutrina por aqui, outra doutrina por ali, uma interpretação por aqui e outra interpretação por ali. Mas o Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade, aquele que nos guia a toda a verdade, ensina a palavra do Senhor. Amém? Estamos de acordo, irmãos? Então, Ele não te pode levar a ti uma verdade à qual Ele não me guiará a mim. Porque a palavra de Deus diz que dois caminharão juntos quando estão de acordo. Estamos aqui? Então a perfeição da unidade é essa. Porque Ele não é somente o Consolador. Grande parte dos evangélicos e dos cristãos de hoje em dia somente querem o consolo do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo leva-nos à verdade. Ele confronta-nos com a verdade. Ele traz-nos convencimento de pecado para que haja mudança na nossa vida. Para que sejamos dignos de andar conforme ao chamado da nossa vocação. Amém? De acordo à graça que Ele nos dá. E vemos que a palavra de Deus, vemos como Judas, quando estava a escrever, no verso 3, ele diz, amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos, acerca da salvação que nos é comum. Amém? A salvação que nos é comum. Senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos para pelejar ou lutar pela fé, que uma vez para sempre foi entregue. Recebemos uma fé, recebemos um mandato, recebemos as Sagradas Escrituras uma só vez. Foi entregue. Porque já no tempo de Judas havia desvios de doutrina. Já nos tempos, tal como hoje em dia. E Judas deteve-se para advertir aos irmãos. Para quê? Para que tu e eu recebamos esta herança e possamos lutar pela fé. Amém? Lutar pela fé. Não perder o tempo, perdoai na ousadia em babosadas, porque há muita gente que passa o tempo a perdê-lo em babosadas. Há pessoas que são muito pré-mileniais, mas passam mais tempo nos aparelhos do que os mileniais. Há pessoas que têm os táteis gastos de tanto tocar nas babosadas dos aparelhos. E perdem o foco daquilo pelo qual devemos pelejar. A fé em Cristo Jesus, a perfeição da unidade que se obtém em Cristo, para que o nosso chamado, a nossa vocação seja digna e possamos ser eficazes como um corpo. E possamos obter essa tão bela resposta e dar essa tão bela resposta pela qual unicamente o corpo, a igreja, pode dar resposta à oração de Jesus Cristo. E Paulo sofria. E também dizia à igreja de Filipe, portai-vos somente do modo digno do Evangelho. Uma só fé, um só bautismo. Esse bautismo está em Jesus Cristo, está na sua crucifixão. Esse bautismo.
pelo qual vamos atingir a unidade perfeita. Em 1 Pedro 3,21 diz: agora uma verdadeira figura, o batismo vos salva, no qual é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Vamos a realizar bautismos. E aqueles que se vão bautizar e aqueles que já estamos batizados, que bom que possamos despojar-nos da imundícia da carne e indagar-nos, interiorizar. Não exteriorizes, interioriza dentro do teu coração uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição em Cristo Jesus. Ou ignoremos que todos aqueles, quando fomos batizados em Cristo Jesus, realmente atingimos o batismo na sua morte, dizia Paulo aos Romanos. Ou ignoramos a grande comissão, o grande mandato de Mateus 28, 19 e 20. Ide e fazei discípulos, apóstolos a todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queremos um avivamento? É simplesmente cumprir as Sagradas Escrituras. Um só batismo. E termino com um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, tem supremacia sobre todos, e por meio de todos e em todos. Ele é a fonte. Em Colossenses diz a palavra de Deus: Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo. A igreja é o princípio, o primogénito dentre os mortos. E em tudo tem preeminência. E nele subsistem todas as coisas. A vontade de Deus é que Ele seja Deus através de todos os remidos. A todos aqueles que foram comprados pela sua sangue. Se a unidade da fé vem após da unidade do Espírito, a fé é listada após o Espírito, então vemos que progredindo chegamos a estes elementos. O aperfeiçoamento dos santos, diz a palavra de Deus, em Efésios 4:11. Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito à medida da estatura completa em Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento da doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Os 7 elementos, diz comigo: um só corpo, um só bautismo, uma só esperança do chamado, um só Senhor, uma só fé, um só bautismo e um só Deus, Pai de todos. E através da pregação, conforme diz a palavra de Deus em João 17 e 20, rogo somente não por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que eles sejam em nós, para que o mundo creia em mim. Amém? Queres começar este congresso a vincular-te com esta perfeição da unidade, a fazer um exame à tua consciência e, na realidade, entender que não podemos já ser meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, qualquer opinião, qualquer emoção. No nosso coração, levado pelo Twitter, pelo Flickr, pelo Instagram e pelo Facebook, senão que temos um book, que é o book de vida, e que nós somos cartas lavradas pela sangue daqueles que nos precederam da fé e iniciados a escrever por Jesus Cristo na cruz do Calvário, este monte Golgota, no qual se cumpriu a Escritura de Gênesis, capítulo 3, essa mesma Escritura também foi cumprida quando David profeticamente a cumpriu pela segunda vez, e aí cravou a estaca onde pôs o crânio daquele gigante. O diabo está louco por dividir. A resposta à união dos apóstolos, à união da igreja, quem a tem não é o Senhor. Ele já nos deu o seu Filho, o seu Espírito. Ele deu-nos estes 7 elementos. Agora somente temos que fazer caso àquilo que ele escreveu em Mateus 5 e em Lucas 6. Aquilo que tu queres que te façam a ti, faz aos demais. Não julgues, não condenas. Abençoa aquele que te maldiz. Quando deiam uma
passa a expressão estalada, volta a outra face para receber outra. E conforme diz em Mateus 5,46, sede perfeitos, conforme eu sou perfeito. Perfeito na unidade. E termino com a escritura que escreve o autor da Epístola aos Hebreus, que alguns doctos dizem que é Paulo, enfim. Parte delas, irmãos, que prossigamos até à perfeição, que prossigamos na carreira até à profissão e que sejamos encontrados dignos do chamado da nossa vocação, que não sejamos meninos inconstantes, mas que saibamos o preço precioso que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário e o tão precioso chamado que temos e que valoremos a Cristo Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador. Um só Deus, um só corpo, um só bautismo, uma só esperança, um só Senhor, um Deus, um Pai que é sobre todos, em todos, e Ele quer operar em ti nesta manhã. Põe-te aí de pé nesta manhã e vamos orar ao Senhor para que Ele possa fazer a sua obra durante este congresso. E não resistas ao que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Perdão na tua vida. Senhor Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos agradecer-te pela tua palavra, Senhor. Senhor, e queremos pedir-te perdão, Senhor. Perdão porque ficamos muito aquém, Senhor, de cumprir, meu Deus. Mas sabemos que o teu Espírito Santo da verdade, nos guia a toda a verdade, Senhor. Esse Espírito Santo que nos compõe no nosso coração, esse Espírito Santo, Senhor, que opera a nossa regeneração, Senhor, por meio desse sacrifício de amor que fizeste, Senhor. Ajuda-nos na tua graça, Senhor, a sermos dignos desse chamado, dessa vocação e a poder ser resposta à tua oração, Senhor. Aqui nesta manhã, Senhor, estamos diante de ti com as nossas debilidades, com as nossas fragilidades, Senhor, para que de acordo à tua graça, Senhor, tu nos esforces, nos edifiques e nos transformes. Senhor, recebe toda a honra, toda a glória, Senhor, e abençoa cada pessoa aqui neste lugar, Senhor. Sabemos que é melhor sempre o final das coisas do que o princípio, Senhor. E estamos a iniciar, Senhor, este congresso, que é feito para que Tu te manifestes na vida de cada um de nós e que não saiamos deste lugar da mesma forma como entramos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.